Uma das maiores armadilhas para quem investe é se apaixonar por uma empresa excelente e, sei lá, esquecer de olhar o preço. Com certeza. Porque uma coisa é identificar um negócio de alta qualidade, né? Outra completamente diferente é saber se ele é um bom investimento agora, no preço que está na tela. Exato. E a diferença entre os dois pode ser brutal. Pode ser a diferença entre um bom retorno e ficar anos no 0 a 0. Pois é. E é para tentar resolver esse dilema que a gente mergulhou hoje nos materiais sobre a Caixa Seguridade, a CXZ-S3. A nossa missão aqui é destrinchar uma estratégia bem específica focada em dividendos para tentar achar o tal do preço teto para a ação, sabe? Com uma projeção até 2026. Isso. E o interessante do método que a gente vai analisar, que é, assim, uma variação do famoso método Bazin, é a simplicidade dele. O foco é total em renda. Certo. Não é sobre tentar adivinhar a próxima ação que vai explodir, mas sim sobre tratar a ação como se fosse um imóvel que te paga um aluguel todo ano. Gosto dessa analogia. Essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. E vamos ver como a análise que a gente tem em mãos aplica isso na prática, com os números da Caixa. Perfeito. E o nosso ponto de partida é um guia bem detalhado de um canal de investimentos, então o foco é totalmente prático, né? Totalmente. É para quem olha para a bolsa não como um cassino, mas como uma forma de construir patrimônio, de construir renda no longo prazo. Ok, então vamos desvendar isso. O material que a gente analisou descreve a Caixa Seguridade como uma empresa escadinha. Isso. E fala em um crescimento surreal dos lucros. Exato. São palavras fortes, né? E aí fica a pergunta, quando a gente olha para os números, essa descrição, ela se sustenta mesmo? Olha, o termo surreal pode ser um pouquinho de hipérbole, mas os números são de fato muito, muito robustos. Aham. A análise mostra uma trajetória de lucro que sai de mais ou menos R$ 1 bilhão, lá em 2016, para uma projeção de 4,3 bilhões em 2025. Uau! Isso dá um crescimento de 300% em 10 anos. Se a gente colocar na calculadora, isso é uma taxa de crescimento anual composta de quase 15% ao ano. 15% ao ano. Para qualquer empresa é um número excelente. Para uma seguradora, que é um setor geralmente mais maduro, de crescimento mais lento, é realmente notável. 15% ao ano e de forma consistente é impressionante. Mas antes da gente entrar no cálculo dos dividendos, o que na operação da Caixa Seguridade permite essa mágica? É só por causa do acordo com a Caixa Econômica ou tem algo mais aí? Essa é a pergunta de ouro. Quero dizer, o que faz essa máquina de lucros girar tão bem? Então, a resposta está num conceito que a fonte menciona, que é a baixa necessidade de capital. Traduz isso pra gente. Vamos traduzir. É o que o mercado chama de modelo de negócio asset light, ou seja, leve em ativos. Pensa bem, a Caixa Seguridade não precisa construir fábricas, comprar frota de caminhão, manter estoque gigantesco. Certo. O principal ativo dela é o contrato de distribuição que ela tem com a Caixa Econômica Federal. Ela usa a capilaridade, que é monstruosa, da rede de agências do banco para vender os produtos dela. Ah, entendi. Então, em vez de gastar bilhões construindo as próprias lojas, ela já tem um vendedor exclusivo com milhares de pontos de venda espalhados pelo Brasil inteiro. Exatamente. O custo de aquisição de cliente é muito menor e o investimento para crescer é mínimo. Isso libera uma quantidade enorme de caixa. Faz todo sentido. Se a empresa lucra muito e não precisa investir a maior parte desse lucro para continuar operando e crescendo, Sobra muito dinheiro na mesa. sobra muito dinheiro. Exato. Certo. E essa sobra de dinheiro, ela não fica parada no caixa, imagino. Para onde ela vai? É aí que entra o conceito-chave para quem investe com foco em renda, o payout. O famoso E payout. payout é simplesmente o percentual do lucro que a empresa distribui para os acionistas em forma de dividendos. E o guia que a gente analisou frisa que a Caixa Seguridade tem um payout histórico altíssimo, De quanto, mais ou menos? na casa dos 90%. E não é algo pontual, sabe? A própria gestão da empresa já sinalizou várias vezes que pretende manter essa política. Então, peraí. Temos uma combinação que parece poderosa. Lucros crescendo a 15% ao ano e uma política de distribuir 90% desses lucros que não param de crescer. Exato. A
consequência lógica disso são dividendos cada vez maiores, a tal da escadinha. Precisamente. O resultado prático dessa combinação, segundo os cálculos da nossa fonte, foi um crescimento médio dos dividendos de 17% ao ano entre 2016 e 2025. 17%. É um ritmo de crescimento de renda passiva muito forte. Peraí, 17% de crescimento de dividendos ao ano é um número que chama muita atenção. Parece quase bom demais para ser verdade. Isso é sustentável no longo prazo ou a fonte está pegando um período especialmente favorável para a empresa? É uma ótima provocação. A sustentabilidade depende de dois fatores, né? A continuidade do crescimento dos lucros e a manutenção do payout de 90%. Certo. O material assume que ambos vão continuar, se baseando no histórico e na comunicação da empresa. Mas é exatamente esse o tipo de premissa que quem investe precisa monitorar. Entendi. Por enquanto, a combinação tem funcionado. E é por isso que a fonte faz um alerta importante. Não se deve olhar só para o dividend yield do momento, o famoso DY. Por que não? O DY não é justamente o indicador que me diz o quanto a ação paga de dividendo em relação ao preço dela? Sim, mas ele é uma foto do instante. Ele pega os dividendos dos últimos 12 meses e divide pelo preço da ação hoje. A análise classifica isso como uma métrica de curto prazo, que pode enganar. A sugestão é olhar a média histórica do DY. Um bom parâmetro para uma empresa de dividendos, segundo o guia, seria uma média acima de 6%. E no caso da Caixa Seguridade? No caso dela, os dados apresentados mostram uma média histórica de 7,2%, o que sinaliza que, na média, ela tem sido uma boa remuneradora para o acionista. Ok. O NCS da empresa parece sólido. Lucros crescentes, um modelo de negócio eficiente, histórico robusto de dividendos. Agora, a parte principal. Como a gente traduz tudo isso num preço? Como saber se a ação que hoje está cotada, sei lá, na casa dos 15 e 16 reais, está cara ou barata segundo essa lógica de renda? É agora que a gente coloca a mão na massa. O processo que a fonte detalha tem dois passos. O primeiro, e a base de todo o resto, é descobrir qual foi o aluguel médio que a empresa pagou por ação nos últimos anos. O aluguel médio. Gostei. Para isso, a análise usa um período específico, os 4 anos completos, de 2022 a 2025. Um detalhe interessante é que 2021, o ano do IPO, fica de fora. Por quê? Por não ter sido um ano completo de negociação e de distribuição de dividendos. Então, para manter a consistência da média, eles começam a contar a partir de 2022. Certo. Então, vamos olhar para essa progressão dos aluguéis, quais foram os valores. Perfeito. E o legal é ver a progressão, a tal escadinha que a fonte mencionou. Em 2022, o aluguel por ação foi de 64 centavos. Ok. Já em 2023, com o cenário econômico melhorando, a empresa deu um belo salto, pagando R$1,01 por ação. Mais de 50% de aumento aí. Exato. Em 2024, mais um degrau. Foi para R$1,08. E a projeção utilizada na análise para o fechamento de 2025 é de R$1,26 por ação. Então temos 64 centavos, R$1,01, R$1,08 e R$1,26. Uma escadinha bem clara mesmo. Exatamente. Somando esses 4 valores e dividindo por 4 para encontrar a média, a gente chega num número redondo e fácil de trabalhar. R$1 por ação. R$1. R$1, e esse R$1 é o nosso ponto de partida. É com ele que toda a mágica do cálculo do preço-teto acontece. Certo. Então, o aluguel médio que a empresa pagou para o acionista nos últimos 4 anos foi de R$1 por ação. E agora, como esse real vira um preço-teto na tela do home broker? A análise que a gente está usando apresenta 2 abordagens, certo? Vamos começar pela mais tradicional. Isso. A abordagem clássica do método Bazin, como descrito na fonte, parte de uma premissa simples. O investidor deve exigir um retorno mínimo de 6% ao ano, apenas em dividendos. 6%. Ok. Com esse objetivo em mente, o cálculo é direto. A gente pega a média do dividendo, que é o nosso real, Aquele nosso real, isso, e divide pelo rendimento desejado, que é 6%, ou 0,06. R$1 dividido por 0,06, isso dá 16,67? Exatamente.
O preço teto, por essa lógica, seria de R$ 16,67. Ou seja, esse seria o preço máximo que um investidor, seguindo essa regra, deveria pagar pela ação para garantir que o seu aluguel de R$ 1 represente pelo menos 6% do capital investido. Mas esses 6% não são um número meio arbitrário? Talvez de uma época com juros muito mais baixos aqui no Brasil, não? Hoje a gente consegue encontrar investimento em renda fixa com risco muito menor, pagando bem mais do que isso. Essa regra ainda faz sentido? Você tocou no ponto central da discussão. E é por isso que a análise que temos em mãos propõe uma atualização muito inteligente para esse método. Ah, bom. O que é fascinante aqui é essa adaptação ao cenário econômico real. A segunda variação do cálculo abandona os 6% fixos e sugere usar uma referência muito mais concreta: o custo de oportunidade. E qual seria essa referência? Exato. O exemplo usado foi o Tesouro IPCA Plus 2050, que no momento em que a análise foi feita, estava pagando uma taxa de 6,95% ao ano, mais a variação da inflação. Entendi a lógica. A lógica é: por que eu correria o risco de investir em uma ação se eu não conseguir, no mínimo, o mesmo retorno em dividendos que eu consigo sem risco nenhum na renda fixa? Faz todo sentido. E como essa mudança de premissa de 6% para 6,95% altera o resultado do cálculo? Altera de forma significativa. Torna o critério de compra muito mais rigoroso. Imagino. A conta agora é: pegamos o mesmo R$ 1 de dividendo médio e dividimos por 0,0695. Certo. O resultado é um preço teto bem mais conservador, R$ 14,39. Ok, então agora temos dois caminhos bem diferentes que chegam a lugares distintos. Um nos leva a um preço teto de R$ 16,67 e o outro, bem mais exigente, a R$ 14,39. É uma diferença de mais de R$ 2 por ação. Qual deles o investidor deve seguir? Como usar essa informação na prática? A beleza da análise é que ela não diz "siga este". Ela te dá as ferramentas para decidir. Certo. A escolha depende fundamentalmente do custo de oportunidade e do objetivo de cada um. Se o investidor tem como meta pessoal um retorno de 6% em dividendos e está confortável com isso, o primeiro preço-teto serve como um bom balizador. Aham. Agora, se a alternativa dele é colocar o dinheiro num título público que rende quase 7% mais inflação, aí o segundo preço-teto de R$ 14,39 se torna um guia muito mais racional para a decisão. Ele te força a ser mais disciplinado na hora de comprar. Exatamente. Isso me leva a pensar, com uma empresa tão queridinha do mercado, que todo mundo sabe que é boa, a gente realmente consegue encontrar ela com um desconto abaixo desses preços teto? A fonte fala sobre essa dificuldade? Sim, e esse é um ponto crucial que o material destaca. A análise é bem clara ao dizer que é muito raro encontrar a Caixa Seguridade com uma margem de segurança gorda, sabe? De 10% ou 20% abaixo do preço-teto. Por quê? Justamente por ser um ativo de qualidade amplamente reconhecida, o mercado dificilmente o negocia com grandes descontos. A implicação prática disso, segundo o guia, é que qualquer margem que apareça, mesmo que pequena, já pode ser vista como uma janela de oportunidade para o investidor de longo prazo. Não dá para esperar uma peixinha, então. Exato, não dá. Ou seja, a análise não entrega uma resposta pronta de compre ou não compre. Ela, na verdade, oferece um framework, uma maneira de pensar para que cada um tome sua própria decisão. Exatamente. O objetivo não é dar uma recomendação, mas sim fornecer esses dois pontos de preço baseados em premissas de retorno diferentes. Isso capacita a pessoa a alinhar a compra com a sua própria estratégia. Aham. Especialmente para quem está montando o que a fonte chama de carteira previdenciária, que é uma carteira com foco total na geração de renda passiva para o futuro, para a aposentadoria. Foi uma jornada muito clara. A gente saiu de uma pergunta mais abstrata, que é: esta é uma boa empresa, para uma ferramenta bem prática que nos dá dois balizadores de preço, R$ 16,67 e R$ 14,39, baseados em objetivos de retorno diferentes. A mudança de chave que a fonte propõe é essa: parar de olhar para a ação só como algo que pode subir de preço e começar a tratá-la como um ativo gerador de caixa. Mudar a mentalidade. Isso. O foco se desloca da qualidade intrínseca da empresa, que já é bem estabelecida, para a relação entre o preço que se paga e o fluxo de dividendos que esse ativo pode colocar no bolso. É pensar como um sócio, não como especulador. Resumindo o percurso:
Vimos a trajetória impressionante de lucros, entendemos o modelo de negócio que permite distribuir tanto dinheiro e, o mais importante, aprendemos duas formas de calcular um preço de referência para tomar uma decisão mais informada, mais racional. Isso levanta uma questão importante para nossa reflexão final. Toda essa análise, como a gente viu, se baseia em dividendos passados para projetar um preço de compra futuro. Certo. A grande pergunta que fica e que a fonte não explora tão a fundo é: quais fatores, sejam eles internos à própria Caixa Seguridade ou externos do cenário macroeconômico, poderiam fazer com que os dividendos futuros se desviem significativamente dessa média histórica de R$ 1 que a gente calculou? E como uma mudança nessa premissa, para cima ou para baixo, impactaria o cálculo do preço-teto? É aí que a análise de quem investe continua.